João, essa é a primeira edição do estudo Databricks. Qual foi a motivação para a sua criação e por que esse tema é tão relevante nesse momento? Muito interessante essa sua pergunta, Tabata. Databricks é realmente o primeiro estudo que a gente faz aqui no Brasil e, aliás, é o primeiro estudo da ESG relacionado a essa plataforma no mundo. Globalmente, nós estamos fazendo um estudo que envolve também Snowflake, que é uma outra plataforma, né, de inteligência de dados. E aqui no Brasil nós resolvemos fazer somente para Databricks, porque é uma plataforma que está realmente bastante em voga, sendo muito utilizada pelas empresas, fazendo a diferença. A motivação principal, eu diria que é o cenário que nós temos dentro do mercado das empresas, né, de uso de dados fragmentados. Então, a fragmentação de dados é muito grande no Brasil. Nós temos empresas que usam dados de mais diversos fontes, dos mais diversos tipos de sistemas e plataformas. Além disso, usar a IA de uma forma escalável, a IA generativa de forma escalável para o negócio tem sido um grande desafio. E essa plataforma, essas plataformas que são plataformas de inteligência de negócio, elas viabilizam isso. Então, é uma grande sacada, é um potencial muito grande que o Brasil tem, né, até pelo cenário em que ele está. Então, as empresas estão vendo um grande valor agregado desse tipo de plataforma. A Databricks é uma excelente plataforma que tem todas as features necessárias para conseguir usar esses dados, né, mesmo quando fragmentados em diversas áreas. Então, isso tem sido um motivador bastante interessante. E outro ponto muito importante, né, na verdade, nós estamos pagando um pouco preço por nós não termos feito nossa lição de casa. A grande maioria das empresas não possuía uma disciplina de governança de dados, o que fazia com que esses dados cada vez mais se espalhassem por diversas áreas e o mesmo dado, né, a mesma informação, ela tinha características e detalhes diferentes uma do outro. Então, o mesmo cliente muitas vezes tinha dados diferentes, detalhes diferentes nas diversas áreas. Tratar esse dado, limpar esse dado, né, como a gente diz nas camadas medalhão, né, transformar o dado bruto em ouro, em gold, é um processo que demora, é um processo que, né, tem toda uma estratégia, tem toda uma questão técnica por trás. Então, fazer isso é bastante custoso e com ferramentas que esse tipo de plataforma tem, isso facilita muito, né? Outra coisa também que ela introduz bastante bem é o conceito de lake house, né, que é tirar o melhor dos dois mundos, o mundo do data warehouse e do data lake, de uma forma organizada, sabe, com ferramentas, com metodologia. Então, eu diria que esses motivadores fazem do Brasil hoje um mercado muito bom, muito potencial de utilização dessa ferramenta, né? Então, eu acho que esses são os principais motivadores atualmente. Durante as suas análises, quais foram os principais insights e descobertas que você teve? Olha, também bastante interessante falar a respeito, né? Nós conseguimos observar que as empresas estão deixando de trabalhar em silos. Esse tipo de plataforma, ela obriga as empresas a trabalhar de forma colaborativa. Sem isso, ela não consegue tirar valor real do negócio, dos dados que ela tem, sabe? Então, ver as empresas trabalhando de forma muito mais cooperada, integrada, né, usando bem as informações que elas têm no legado, acho que é um ponto que realmente me surpreendeu bastante e como essas plataformas conseguem dar tração para esse tipo de atitude, sabe? Para esse tipo de, vamos dizer assim, nova filosofia, né? Porque as empresas estavam acostumadas a trabalhar muito em silos, né? E esse tipo de plataforma faz com que que tenha que existir essa integração, porque um dado ele percorre, né, muitas áreas dentro da empresa até ele realmente se tornar um dado útil, corporativamente falando, estrategicamente falando. Então, isso que é o bacana, sabe, é de ver uma plataforma e trazer esse tipo de benefício para as empresas. E as empresas que prestam serviços, né, que são os provedores, né, desse tipo de plataforma, elas têm um papel muito relevante nisso, que é justamente mapear essa informação, saber como fazer para tirar um real valor, né, dentro das áreas e dar para as áreas
a democratização da informação a ponto de elas conseguirem realmente tirar valor do dado para o negócio. Isso realmente são pontos bastante interessantes, me chamou muito a atenção. Para quem trabalhou com tecnologia, né, durante a vida, mas também com segurança, né, eu sou essencialmente uma pessoa que vem da área de riscos, de cyber. Então, olhar uma plataforma dessa que se preocupa muito fortemente com governança foi outro ponto que me chamou muito a atenção. Então, são pontos que eu acho que são importantes, relevantes do nosso estudo, e esse estudo permite a gente ver que isso está acontecendo no mercado. Tem alguma tecnologia, estratégia ou abordagem que esteja se destacando como diferencial competitivo nesse mercado? Tem sim. Nós vemos com uma tendência bastante forte o uso do data mesh, né, e o uso de data clean rooms. São duas abordagens bem interessantes. Quando a gente fala de data mesh aqui, a gente está falando que as áreas de negócios elas são as proprietárias das informações, mas não só para prover acesso, para permitir acesso, mas muito mais para ser as responsáveis pelo uso dos dados, né, em tirar valor agregado desses dados para o negócio. E quando a gente fala de Data Clean Room, isso é muito interessante. É o conceito de cooperação que extrapola a empresa. Quando a gente fala de cooperação, a gente fala muito entre áreas, né? Então, uma área poder acessar aquilo que eles chamam de notebooks, né? Ou seja, as informações de como foi criado um modelo, sabe, de inteligência artificial e de machine learning. Esse modelo ele é compartilhado entre as áreas através dos notebooks, que são chamados, né? Mas aqui, o conceito de Data Clean Room é muito maior. Ele extrapola os limites da empresa. Então, imagina que você tem uma empresa que pode usar esse room, esse Data Clean Room, com informações anonimizadas, e a sua empresa, que faz parte dessa cadeia de uma estratégia, por exemplo, de marketing, você consegue também utilizar esse Data Clean Room, mas com dados anonimizados. Com isso, você pode, por exemplo, avaliar se uma estratégia de marketing, uma campanha, deu certo. Porque você mede a veiculação que você faz e você mede, por exemplo, lá na ponta quem fez a venda. E você faz a coincidência das informações para verificar, puxa, funcionou mesmo essa campanha? Então, olha que interessante, você tem um ambiente seguro, anônimo, onde você consegue fazer uma verificação em loco daquilo que está acontecendo dentro da sua estratégia de marketing. Então, são coisas que realmente hoje fazem a diferença e são diferenciais estratégicos, né, que a sua empresa pode conquistar através do uso desse tipo de plataforma. Para quem vai ter acesso a esse estudo, né, que é agora a primeira edição, o que você considera a cereja do bolo desse estudo? Olha, uma coisa muito interessante que eu observei. Nós tínhamos a impressão que a área financeira era somente aquela que estava tirando mais benefício, talvez porque é mais madura, né, tem várias características aí que mostram, né, que realmente ela tira bastante proveito desse tipo de plataforma. Mas a área de manufaturas, demonstra também que agora está conseguindo tirar muito disso. A área de varejo também, principalmente em análises preditivas. Olha que interessante, através de ferramentas desse tipo, você consegue fazer análises preditivas do seu modelo, né, de linha de produção e fazer manutenção preditiva. Né, e conseguir, por exemplo, fazer rotas alternativas, né, no campo de logística, de uma forma em real time. Então, assim, as respostas são muito rápidas. Então, os modelos permitem realmente recursos que são muito avançados e aponta, né, o negócio consegue tirar valor realmente muito rápido disso, sem ficar dependendo tanto assim de tecnologia como era antigamente, né? O próprio negócio, através dessa democratização que essa plataforma traz, consegue tirar um valor agregado bastante rápido disso, né? Então ela se paga muito rapidamente. Claro que aí tem algumas questões, você precisa saber utilizar ela de forma bastante racional, e por isso que eu digo que as empresas de consultoria têm um desafio muito grande, que é trazer FinOps nisso, trazer realmente recursos que mostrem para a empresa se ela está utilizando bem, se ela está usando da melhor forma, da forma mais econômica, e se aquilo que ela está fazendo está realmente trazendo retorno. Então, são pontos que são importantes e que dá para
realmente através dessa ferramenta. E através do conhecimento da consultoria, eu gosto de enfatizar isso, né? A consultoria tem um papel extremamente relevante em aportar conhecimento para o cliente. É aqui que as empresas que são fornecedores de serviços, tanto de otimização quanto de modernização do ambiente, fazem a diferença, através do seu corpo técnico, que hoje nós temos sabidamente no mundo e aqui no Brasil também uma carência bastante grande de mão de obra especializada. Falando em carência, né, de mão de obra especializada, de acordo com as suas análises, o que diferencia nesse estudo as organizações mais maduras e bem-sucedidas das demais? Olha, eu acho que você tocou nesse ponto, tem muita relação com o staff, né? O corpo interno, o corpo técnico disponível para essa empresa de consultoria, né? Realmente são pessoas que têm que ser muito bem preparadas e conhecerem projeto de dados. Acho que aqui tem uma diferenciação muito grande. As empresas, elas têm que ter gente cientificada, realmente, gente que conhece muito esse tipo de, esse tipo de projeto de dados. Tem que ter cientista de dados, tem que ter analista de dados internamente, engenheiros. Então é um conhecimento muito especializado, importante e sem o qual, infelizmente, assim, é muito difícil de você conseguir realmente tirar valor se você não tiver gente especializada nisso hoje em dia. Quais seriam as prioridades, na sua opinião, recomendadas e quais erros deveriam ser evitados para quem está iniciando aí essa jornada ou buscando evoluir? Eu diria que tem um ingrediente que é muito importante e a gente vê muito claramente dentro da própria TGT, é o conhecimento de cadeia de valor. Eu acho que isso aí é um fator muito preponderante. Não adianta você conhecer só a ferramenta. Você tem que saber mapear processos, você tem que saber entender essa cadeia de valor e cada negócio é de um jeito. Cada negócio é um negócio específico, né? Tem seus detalhes. Então conhecer, mapear isso, eu acho que é um diferencial extremamente relevante no processo e na prestação desse tipo de serviço. Então eu entendo que quem está começando agora tem que ter esses olhos críticos, né, em aportar esse conhecimento para dentro da empresa, trazer gente que é, como eu falei, especializada, mas não só na parte de dados, né, no assunto dados, mas nos negócios, sabe, em conhecer negócios, em saber aprofundar, saber detalhar, saber mapear na cadeia de valor. Eu acho que isso é extremamente importante.